é bem complicado. Ficou no final do programa de ontem toda aquela questão sobre ditadura militar, sobre intervenção. E aí, por que tudo isso, né? Porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele teria recebido um recado do ministro da Defesa, o Braga Neto, por meio de um interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que haveria eleição em 2022 se houvesse voto impresso auditável. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares, né? Aí ontem o ministro da Defesa, Braga Neto, ele negou que tenha feito isso e dando alusão aí a um possível golpe. Segundo ele, não tem nada disso. Aí o Arthur Lira também negou que tenha recebido essa ameaça. E a gente ficou nessa conversa aqui se teria possibilidade de um golpe ou não, né? O Braga Neto disse que não falou nada. Hoje foi, eu vou abrir aspas aqui pro Braga Neto. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribuiu a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre a ameaça feitas por interlocutores a presidente de outro poder. E não tem nada disso. Fernando Tupan, você instigou ontem o pessoal da bancada sobre esse assunto? Eu acho que não tem espaço para essa conversa de intervenção, de golpe, de ditadura militar no momento que a gente vive. Ou tem? Não tem absolutamente nada, não tem condições de acontecer isso, mas os militares pensam em outras coisas, querem se manter fora dessa polêmica de ditadura que foi um desgaste muito grande. Um dos meus melhores amigos, o pai dele era general de 3 estrelas, o avô estudou com o Golbery, estudou com aquela turma lá e falou que aquilo lá foi, na época, foi um erro ter acontecido tudo aquilo e que os militares estavam totalmente fora. E ontem eu conversei com alguns amigos que eu tenho aqui que estão no exército com patentes acima de capitão, contando que não existe essa mínima possibilidade porque o governo perdeu justamente aquela base. Então, ao contrário de 64, quando você tinha um grupo de militares de direita desde a base, hoje já não tem isso. Então, quem realmente comanda a tropa, a gente sabe que não é o general, mas sim tenente, capitão, que está ali no contato diário com eles. E eles não pensam que existe clima para um golpe. E se você olhar a comparação, por exemplo, com 64, lembra que 64 a esquerda estava mobilizada. Teve aquela marcha de 1 milhão no Rio de Janeiro e teve marcha em São Paulo. Então havia uma mobilização muito grande. E hoje a esquerda não tem essa mobilização, então a direita não tem que se preocupar absolutamente com nada, com a volta do poder, com a volta de um possível golpe. Então não existe um clima para isso. Por exemplo, a gente falou na ditadura, assim, eu peguei uma parte da ditadura, aqueles anos mais duros com o Geisel, eu entrei no 2º grau, e quando eu entrei no 2º grau, pra você ter uma ideia, não podia ter mais que 3 pessoas reunidas conversando, e a gente conversava futebol, que política, nada, era esportes, e chegava no Cefet aqui de Curitiba, na época era escola técnica, falava, pode dispersar, e isso foi até 1977, 78, quando começou uma liberação do regime militar, assim, mas foram momentos difíceis. Eu participei da reconstrução do DCE aqui da Federal, quando ainda estava no 2º grau. Quando eu saí, a Federal, a reitoria ali no centro de Curitiba estava cercada por os militares, assim, e a gente foi lá e encarou. E depois eu participei da Congresso de Reconstrução da UNE, só que já não existia mais aquele clima de 77, que era uma repressão total.